Hoje o tema tá bem legal, tem um convidado aí especial. Eu vou chamar o nosso super convidado, Matheus, para ele estar se apresentando. O Matheus é um querido, nós fizemos residência juntos. Oi, Matheus! Boa Tudo noite, bem? Boa tudo noite! bem? Obrigada por ter aceitado o convite, viu? Tô muito feliz com você aqui. Imagina, prazer estar falando aqui de um assunto que eu gosto tanto, que é trabalhar essa parte multi, né? Tá falando sempre das outras profissões também, em contribuição para o paciente oncológico. Eu que agradeço o convite. Que bom, eu tava aqui falando por cima, né, como que a gente se conheceu, que você fez residência comigo, né? A gente conseguiu trabalhar aí um pouquinho juntos, apesar de você ser da outra turma, mas a gente se encontrava, né, nos setores. E foi muito bacana, né? Assim, a nossa residência, ela foi uma imersão bem legal realmente nesse trabalho multidisciplinar, tinha um enfoque grande nisso, né? A gente realmente conseguia trabalhar juntos e eles estimulavam isso, né? Eu falo isso porque não são todas as residências que têm essa característica, né? Por justamente conhecer outros programas. Então, realmente foi uma experiência maravilhosa e que eu carrego para minha vida, né? Isso mudou a minha chavinha, mudou a minha cabeça. E aí eu queria que você se apresentasse, né? Me fale aí para o pessoal que não te conhece, quem é você, o que que você faz da vida. Vamos lá. Prazer, gente. Boa noite. Eu sou o Matheus, eu sou enfermeiro especialista em oncologia. Eu fiz a minha especialização com a Aline, a gente fez especialização lá no Sírio-Libanês. Éramos de turmas diferentes, mas a gente se encontrou um pedaço dela. Depois eu fiquei trabalhando um período no hospital. Hoje eu não trabalho mais e agora eu sou enfermeiro responsável pelas práticas assistenciais de enfermagem dos ambulatórios de oncologia da Rede Dor, nacionalmente. Então, é mais ou menos esse o meu trabalho. Eu também tenho formação em pesquisa clínica e eu estou fazendo o meu MBA em gestão em saúde. E foi como a Aline falou, né? Fomos educados, vamos dizer assim, fomos educados desde um pouco mais novos a realmente entender a importância do trabalho multi, né? Então, acho que vai ser de muito bom gosto, é de muito bom gosto essa live para a gente estar falando desse assunto para as pessoas que ainda não conhecem ou que ainda estão vivendo ou que vivem uma outra realidade se incentivarem a fazer diferente, a pensar diferente e a virar a chavinha, conforme você disse. Acho que vale muito a pena. Exatamente. Para quem não me conhece, né, porque tem um pessoal aí da sua página vindo aqui assistir, meu nome é Aline Barreiros, eu sou nutricionista oncológica, fiz residência junto com o Matheus no Sírio-Libanês. Trabalhei por um bom tempo nos setores aí hospitalares, trabalhei também no ambulatório e hoje eu tenho meu próprio consultório, eu não trabalho mais em hospital, tenho minha própria clínica e sigo, né, nessa área da oncologia. E às vezes as pessoas me perguntam como que é o trabalho multidisciplinar, que eu estou no consultório, né? Porque quando a gente está no hospital, a gente tem lá os profissionais, né, nos nossos setores, a gente consegue tirar dúvida, conversar, enfim, tem a equipe formada. Mas como que eu faço para exercer um trabalho de excelência, me comunicar com a equipe que não está lá comigo, né? Eu estou sozinha, eu estou ilhada. Então, foi um desafio para mim manter esse contato, porque é completamente diferente, mas ainda assim é muito importante, porque às vezes o paciente, ele acompanha comigo do início ao final do tratamento, e por um período, se ele tem que internar, ele interna, mas ele não tem o acompanhamento direto daquela nutricionista que é da equipe do enfermeiro, por exemplo. E para mim é muito importante saber o que está acontecendo, o que foi feito, o que vai ser feito. Eu tenho um contato com o farmacêutico, com o enfermeiro e principalmente com um oncologista também. Então é um desafio muito grande, mas eu acho que a partir do momento que a gente entende a importância desse trabalho, não tem como ignorá-lo, não tem como a gente ficar ali no nosso mundo e né, o paciente ele é um ser único, né? A gente tem que trabalhar essa integralidade do paciente e a tua profissão impacta muito na minha e eu creio que a minha impacta muito na Opa! sua. Né? E aí eu queria conversar um pouquinho hoje isso com você. Qual que é o impacto da nutricionista também no trabalho do enfermeiro e vice-versa, né? Assim, como que foi para você, Matheus,
trabalhar com nutricionistas, você vê essa diferença, por exemplo, de um nutricionista oncológico mais atuante? Você vê o impacto que isso tem na equipe multidisciplinar e até mesmo no paciente? Como que foi para você trabalhar com nutricionistas dentro dessa equipe? Foi um aprendizado, assim como é todas as vezes, né? Quando a gente não conhece uma profissão, a gente tende a banalizar, né? A gente só começa realmente a dar importância depois que a gente vivencia, a gente entende o que, que o outro faz. E é por isso que eu, pelo menos, eu incentivo todo mundo a fazer e eu mesmo vou atrás de conhecer, para saber mais, para entender, até para saber onde a gente pode atuar junto. Então, eu senti assim, é muita diferença quando a gente tem outras visões no mesmo paciente atuando junto. Falando especificamente em enfermagem e nutrição. A gente lida muito, enquanto enfermeiro, né? Eu lido muito com os efeitos colaterais, com tudo isso que o paciente relata. Às vezes, eles pegam muita confiança na gente, né? Então, eles contam, às vezes, coisas pra gente que não contam para outros profissionais. Às vezes, as informações são picotadas, enfim. E nem sempre a gente sabe manejar, né? A verdade é essa, isso não é nenhum ponto de fraqueza, porque somos assim, por isso que a gente precisa um do outro. Então, tem algumas situações que realmente a gente não sabe lidar e eu acho que não é mais tempo da gente falar em achismo, né? Ou daquela coisa da eu fiz e deu certo, ou a minha avó recomendou. Enfim, e a gente tem muitas essas coisas com alimentação, né? Dizer que, não, falam que isso é ótimo e falam que aquilo é muito bom, enfim. E a gente tem que realmente ter uma visão de uma pessoa especialista para dizer se aquilo de fato é bom e aquilo de fato não vai fazer nenhum efeito. E outra coisa é que a gente só fica... A gente conhece, eu acho que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais convivendo com vocês durante a residência, mas acho que, no geral, as pessoas conhecem, sei lá, 1/10 do trabalho do nutricionista. Eu não sei, é muito pouco, porque fica muito pensando em comidinha, em dieta para emagrecer, em dieta para fazer alguma coisa. É um pouco além, né? É um pouco além, uma maneira bem suave de dizer, na verdade. É muito mais além. São coisas que vocês lidam com estudos, realmente, que às vezes me questionam, até lá na minha página, me questionam, e que eu sei que quem tem o know-how para responder são vocês. Por exemplo, quando me perguntam sobre cálculo de quimioterapia baseado em superfície corpórea, ou então baseado numa bioimpedância, quando que deve fazer, quando que deve ter importância, qual o acompanhamento. Isso realmente não é minha área, são vocês. E vocês, não é porque não isso é da nutrição, não, são porque vocês estudam isso a fundo. Né? Vocês sabem realmente o porquê. Então, quando a gente tem uma atuação integrada, a gente tem um paciente muito melhor, né? Ele é um paciente bem cuidado, literalmente, em todas as facetas. Então, a gente só tende a ganhar. E não, outra coisa que eu luto, vamos dizer assim, mas que eu quero desmistificar mesmo nas pessoas, é claro que é um passo muito importante da gente falar da multidisciplinaridade, de estar todo mundo atuando e tudo mais. Só que me incomoda ainda um pouco, acho que isso é um próximo passo, me incomoda um pouco essa questão, não, isso é coisa do enfermeiro, isso é coisa da nutricionista e isso é coisa do fisioterapeuta. Na verdade, não, você começou falando muito bem, o paciente ele é um só, né? Ele tem que ser um cuidado integrado. Claro que a gente não sabe tudo, assim como vocês não sabem tudo e tudo mais. Só que não impede de eu saber um pouco mais da sua profissão, o que você faz, onde você pode atuar, para aí sim a gente ter realmente uma relação de confiança. Não é porque eu sou enfermeiro que só eu tenho que falar de náusea. Você também sabe os mecanismos da náusea. Você sabe como funciona o centro da náusea e você sabe atuar também para combater a náusea. Então, eu acho que isso é a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade, né? A gente está realmente atuando ali junto. Então, eu só aprendi, eu ganho, mas o mais importante, quem ganha com isso é o paciente. Então, se ele está ganhando, todo mundo está ganhando. Nossa, mas isso que você falou, assim, veio na minha cabeça vários exemplos enquanto você falava, porque eu acho que a tua fala do início com a do final se completaram muito, né? Essa questão de não tratar o trabalho multidisciplinar como uma peteca, uma batata quente, parece que um vai jogando para o outro e se vira. Se fizer alguma coisa errada, o problema é teu, ou né, não sei, não sei falar. Parece isso, né? Que a gente fica jogando o paciente. Ah, mas é o trabalho... Isso não é trabalho multidisciplinar, interdisciplinar nem aqui, nem na China, né? Então, assim, é muito importante que a gente entenda como que funciona realmente esse trabalho, que a gente conheça
a área de atuação do outro não para tomar o espaço, mas para falar a mesma língua, para se comunicar com o paciente. Por exemplo, né? Às vezes eu recebo pacientes no consultório, isso, né? Como eu falei, no hospital era mais fácil de eu me comunicar com a equipe. Qualquer coisa eles me chamavam, eu já estava lá ou tirava minhas dúvidas. No consultório, a gente tem um delay, né? A gente tem ali um espaço até eu conseguir me comunicar com os outros profissionais. E é muito comum, infelizmente, pacientes que vêm cheios de dúvida ou, às vezes, ficam confusos no decorrer do acompanhamento, porque é justamente o que você falou no início, dos achismos. Então, eles têm muito contato com a equipe de enfermagem, tanto no ambulatório para receber a quimioterapia, como no setor de internação. E eles confiam muito na equipe de enfermagem, porque você falou, cria um vínculo muito grande. Às vezes, eles se abrem mais para os enfermeiros do que para nós, nutricionistas. Além disso, pensando na internação, vocês são a equipe, creio eu, pelo que eu observo e pelo que eu já vi, que tem mais contato com o paciente, né? Porque vocês têm ali, vocês rodiziam os turnos, mas é a equipe mais presente, né? O oncologista passa visita, a nutri passa visita, mas a enfermagem fica ali o dia inteiro. Então, vocês veem quanto que o paciente come, vocês veem como que eles realmente estão, vocês veem se eles tomam ou não o suplemento, quais são os efeitos colaterais que eles realmente estão apresentando, ou se e vocês passam isso para o restante da equipe. Então, a visão da enfermagem é muito importante. E aí, o que acontece? O que eu percebo no meu consultório? Que os pacientes ficam confusos justamente por essa confiança. Às vezes, o enfermeiro, ele passa informações inadequadas da nutrição, por exemplo, da alimentação, sem embasamento e sem conversar com nenhum nutricionista da equipe. E vai repercutindo essas informações. Isso é tão ruim porque, ao mesmo tempo que você tem a batata quente, que você fala, não vou falar nada, esse é o papel do nutricionista, às vezes você tem um profissional que orienta, mas sem trabalhar também. E nenhum dos dois é o trabalho multidisciplinar, né? Sim. Então é muito complicado, porque quem perde é o paciente. Ou ele fica confuso, ou, né, então assim, acaba tomando condutas inadequadas. Então, essa sua fala foi maravilhosa, porque é isso, é a gente aprender realmente a trabalhar em conjunto. Por exemplo, algo da sua área que nem você falou da náusea, o exemplo, né? Não é a minha orientação principal, mas é importante que eu entenda um pouquinho dos mecanismos, né? Como que é aquilo, por que o paciente está sentindo tudo aquilo, né? Quais são os protocolos mais comuns para determinados tipos de câncer e quais são os efeitos mais comuns? Para quê? Para que quando esse paciente chegue para mim, eu não só seja aquela prescritora, ditadora, mas que eu fale, olha, é importante o senhor, a senhora fazer isso, por conta que é isso que está acontecendo contigo. Eu vejo que eles também têm uma melhor aderência, né? Quando eles entendem o que está acontecendo com eles, a importância daquela conduta. Tem que fazer sentido, né? As coisas precisam fazer sentido, senão você não segue. Aí vai ser, você falou, vai ser uma ditadora. Vou fazer porque o nutricionista está mandando. Quando a pessoa entende o que está acontecendo, é muito mais. Eu acredito nisso, né? Até porque as nossas práticas de educação com o paciente também. A gente precisa fazê-lo entender por que se ele levantar do leito e não chamar a gente, por que ele tem risco de queda. Gente, né? eu lembro disso no hospital. Deus, então a gente fica se virando nos 30, faz um monte de coisa, explica, faz videozinho, faz folheto, mostra. A gente tem que fazê-lo entender o que está acontecendo. A pessoa chega no hospital, ela sempre foi ativa a vida inteira, chega no hospital, tem que falar, não, se o senhor levantar vai cair. Pô, o cara anda o dia inteiro em casa. Mas não, tem que mostrar que agora é uma situação diferente, que ele está num ambiente diferente, cuidados remetem a fazer, enfim. É a mesma coisa que vocês. Não existe receita de bolo, né? Senão todo mundo era nutricionista, todo mundo falava que era para comer de 3 em 3 horas e tá bom. Né? Não é assim que as coisas funcionam. E o paciente precisa entender. Só que para ele entender, o profissional também precisa entender do assunto. Então é exatamente isso que você está falando, de entender os mecanismos com relação à náusea que você falou, né? Isso faz diferença, acho que no fim, para o paciente entender. A comunicação precisa ser realmente de confiança e efetiva. Senão fica nessa coisa do autoritarismo. Não, você tem que fazer, eu tô mandando. Por quê? Porque eu tô mandando. Não vai aderir, ele não vai. E é importante, por exemplo, eu vejo na minha prática também um grande diferencial dos nutricionistas oncológicos, assim, com outros, às vezes, que não são da área, qual que é?
é nós entendermos um pouco disso, né? Ali pelo menos o básico, eu acho que é muito importante o nutricionista saber para poder orientar de maneira adequada e já fazer o manejo preventivo, né? Porque, por exemplo, se um paciente chega para mim que seria o ideal, o mundo ideal, recebe a indicação, olha, recebeu o diagnóstico, já sai lá com uma cartinha de encaminhamento para o nutricionista. Seria um mundo ideal para a gente manter ou recuperar aquele estado nutricional, né? E aí, eu já sabendo qual vai ser o protocolo que aquele paciente vai fazer, eu consigo elaborar o plano mais para aquele sentido, consigo fazer as orientações de maneira preventiva. Então, é muito importante. E assim, aí ele vai chegar lá no ambulatório ou na enfermaria lá para receber a química enfermeiro, e ele vai perceber que, caramba, o enfermeiro e a nutricionista falam a mesma língua, eles ficam mais confiantes, eles se sentem mais seguros, né? E também é aquilo, né? De você dar uma orientação e encaminhar também, né? Claro. O enfermeiro saber a importância do nutricionista, que é isso que você também falou, às vezes, e assim, é até algo também que me incomodava, mas só me incomodava. Hoje já não me incomoda tanto, mas também eu parto de um movimento para fazer diferente. Que é aquele sentimento, não sei se outros nutris aí estão me assistindo, podem até comentar se compartilharam já desse sentimento, que é nós nutricionistas nos sentirmos um pouco profissionais de segunda classe, digamos assim, não muito valorizados pela equipe. Por quê? Tem aquela ideia, e eu já me senti dessa forma, de nós sermos garçonetes de luxo. Nós estamos lá para simplesmente, né? Algumas pessoas acham isso, até infelizmente alguns profissionais do tipo, ela tá lá só para adaptar. Por exemplo, não gosta de frango, quer comer peixe. Essas coisas assim. E nossa, o nosso trabalho, ele vai tão além disso, ele é tão importante para o desfecho clínico do paciente. Eu falo para as nutricionistas, né? Até no meu treinamento eu falo, Nutris, vocês são essenciais, essenciais, porque o que nós fazemos, nenhum outro pode fazer, que é justamente isso, é recuperar o estado nutricional desse paciente para que ele tenha mais qualidade de vida, menores complicações, seja durante o tratamento ou no pós-cirúrgico, pensando no tratamento cirúrgico. Para que ele continue tratando, se ele não tiver condições, ele nem tratar ele consegue. Exato! Então, assim, é muito importante que os profissionais conheçam a importância do outro profissional para fazer o encaminhamento da maneira mais precoce possível, né? Porque senão, se, por exemplo, é que nem eu falei, o enfermeiro ele está mais ali próximo também do paciente, né? Tem, às vezes, uma relação mais forte com o paciente. Poxa, se o enfermeiro indicar, falar, olha, é muito importante você receber a orientação agora que você vai iniciar o tratamento, tal, por conta disso, disso, daquilo. Aí você sabe o que eu faço. A nutricionista, ela tem como objetivo fazer isso, isso e isso. Então é melhor o senhor passar com o nutricionista. Pronto, olha só, a gente já estabeleceu uma teia de cuidado, de apoio, e o enfermeiro, ele sabe o que o nutricionista faz, o farmacêutico sabe, o oncologista sabe. Então, a gente se indica e a gente trabalha juntos, né? Então, ou no caso do hospital, né? Peraí que eu vou chamar, se não for protocolo do hospital, porque alguns hospitais não são, né? Peraí, eu vou chamar um nutricionista para passar a visita, porque é muito importante. Então, ter essa noção, né? É muito importante. Eu acho que a gente tem diversos meios, né, Aline? A gente tem muitas coisas assim que a gente precisa melhorar, mas você tocou num ponto também que é muito importante, que é com relação à própria instituição, né? E um ponto eu acho que vale muito a pena a gente abordar quando a gente entra com o famoso round, né? Onde a gente vê aquela questão do paciente, como que está o setor, como que está aquilo tudo e tudo mais. Geralmente quem participa é a enfermagem. Só. E isso já é errado. Entendeu? Porque se há um round para saber como está o paciente e o paciente não está, tem que participar todo mundo. Né? Porque cada um sabe como está o paciente de uma maneira. Pensando sempre no cuidado interdisciplinar. Sim. Só que cada um tem uma visão muito mais específica do que está acontecendo. Entendeu? Então, já é um momento onde, se a sua instituição não faz, não promove esse tipo de coisa, mas é importante a gente conseguir incentivar pelo menos um profissional que seja
de qualquer profissão, caso isso não ocorra, para que isso passe a ocorrer. Né? Então, a Tati está falando aqui de que sonha em ter um round. Claro, eu não sei como é a sua realidade, obviamente. Não quero nem entrar, porque cada um tem realmente a sua realidade. Mas, se você consegue enxergar uma oportunidade ou um momento de ter um momento desse, de você conseguir discutir durante o seu plantão, cara, que seja 10 minutos. O round não é para durar 1 hora. O round é para durar 10 minutos, 15 minutos, onde você fala principal do paciente, eu falo enquanto enfermeiro, a Aline fala enquanto nutricionista, fala quem mais tiver de equipe multi, dá a sua visão, dá o seu ponto principal e pronto. Então é assim que a gente consegue, pelo menos, começar a entender a importância do outro profissional. Que a partir daí, a gente vai construindo isso mesmo, sabe? O próprio profissional vai construindo, vai pegando a confiança, vai sabendo quem é que pode chamar, quem é que vai resolver, quem é que pode ajudar. Então, se a sua instituição onde você trabalha não fomenta esse tipo de discussão ou esse tipo de comportamento, que seja pelo menos, que você tenha pelo menos essa semente, né? Essa intenção de você querer fazer diferente, né? Para você realmente ter uma... Senão a gente vai continuar sempre igual, né? É muito mais difícil você conseguir mudar uma instituição se ninguém tiver partido de nada, né? Então você tem que ter pelo menos algum incômodo, no bom sentido, assim, sabe? Aquela coisa que vai te tirar da zona de conforto, para ver se pelo menos alguém vira para pensar a chavinha, né? Mas isso que você falou é muito importante também. Até vi um comentário, acho que é de uma enfermeira também. Não, é nutricionista. Nutricionista, legal. Até vi agora o comentário dela que às vezes os próprios nutricionistas não passam visita, porque não é o protocolo da instituição, então liga pro enfermeiro. Gente, tá errado. É isso que o Matheus falou. Gente, eu bato tanto isso na tecla com vocês. Gente, se um oncologista não vem até você, você vai até um oncologista. Mas ninguém me chamou para discutir o leito. Vai, gente, pergunta, oi, eu posso participar? Queria entender mais do caso. Normalmente as visitas de leito são logo pela manhã, no início do plantão. Tenta, talvez, não consigo todo dia. Mas sei lá, começa uma vez por semana, vai 2 vezes por semana. Vai aos pouquinhos, criando esse contato. Às vezes com uma pessoa só, né? Às vezes tem um profissional que dá um pouco mais de abertura, cola nele, né? Às vezes ele já começa a falar alguma coisa que eles já começam a te enxergar, né? Pelo menos, quem é essa pessoa que tá aqui? Então já vai notando. Tipo assim, oi, quem não é visto não é lembrado. E é isso, é um trabalho de formiguinha, mas é você mostrar também a tua importância, quem é você. E outra, que nem você falou, não só estar presente, mas é se fazer presente, é discutir o caso realmente, né? Então, assim, é você perguntar, é você questionar, é você dizer as tuas condutas, explicar a tua conduta também para a equipe, porque senão você fica um vaso de planta, né? Lá na passagem de leito. Então, você precisa interagir com a equipe, até para que a equipe confie em você também, porque eu noto muito isso. Às vezes, não é nem também uma questão só dos profissionais que não enxergam a nutrição, mas a própria nutrição não se faz, às vezes, ser, né? Exato, não se faz ser presente. Então, assim, já que ninguém me chamou, não vou. Mas não, poxa, é importante, né? E quando a gente fala de paciente, isso para tudo, mas quando a gente fala de paciente oncológico, é ainda mais, porque a evolução ali, as mudanças são diárias, nós precisamos estar atentos a essas mudanças, nós precisamos correr contra o tempo com o paciente oncológico para a recuperação do estado nutricional, para a otimização ali, né, da imunidade, recuperação da imunidade para que o tratamento não seja interrompido, para que esse paciente fique menos tempo internado, não tenha complicações, né? Para que a gente, então, assim, é muito importante que a gente entenda, né, o que está acontecendo com o nosso paciente e possa fazer muito mais do que só alterar o frango pelo peixe, né? E que a gente possa realmente ter ali uma atuação, né, presente, porque faz toda a diferença. Eu lembro que até nos hospitais que eu trabalhava, a prescrição de dieta e de suplemento era pelo nutricionista, não era pelo nutricionista. No Círio, alguns setores ainda eram, né, pelo nutricionista e tal, porque tinham mais abertura. Mas, assim, isso não me impedia de discutir o caso com o oncologista. Às vezes, de chegar
principalmente para os residentes, que às vezes têm mais abertura, e dar minha opinião. Ou às vezes não passou o suplemento, então já que eu não podia prescrever lá no sistema, mas de dizer a minha posição, falar, olha, está acontecendo isso, isso e isso, a gente precisa intervir assim, assim, assim. O que você acha? Mas estabelece uma conversa, né? Dá o primeiro passo. Claro. Né? Isso é muito importante. E aí eu fico pensando nessa questão, assim, de vocês que estão ali na linha de frente com o paciente que por perda de peso, que é extremamente comum, mas não só perda de peso, né? Acho que é perda de massa muscular, na verdade, porque independente do peso, né, tem alguns tipos de câncer que o ganho de peso é até comum, por exemplo, câncer de mama, mas não quer dizer que a pessoa está saudável, está ganhando massa muscular, né? Às vezes ela está com uma sarcopenia, uma obesidade sarcopênica. Eu acredito que vocês consigam ver essa diferença, né, de um paciente para o outro, um paciente bem nutrido e um paciente que está cada vez mais perdendo massa muscular, as toxicidades, a imunidade, né, a queda da imunidade, interrupção no protocolo de tratamento. A gente vê de uma maneira, só que a gente vê de uma maneira mais superficial, né? A gente vê, a gente sabe que está acontecendo alguma coisa. Mas realmente a parte de conduta, de como conduzir, de como realmente olhar isso criticamente, com certeza essa visão de vocês. Eu quero só retomar o que você estava falando antes, porque o recado que você deu, eu acho que se estende a todas as profissões, tá? Inclusive a minha. Se você não se fizer presente enquanto enfermeiro também, você também não vai adiantar nada, tá? Não é só porque você está ali na linha de frente que não, mas ele está ali, ele vai ser visto como importante. Não. Se você realmente não mostrar o porquê que você está ali, qual é a sua importância dentro do trabalho do paciente como um todo, você vai continuar passando em branco, né? A gente também tem várias lutas aí com relação ao reconhecimento do trabalho, de salário, de escala, todas essas questões também que a enfermagem tem para discussão e que são dignas. Realmente, eu também acho que tem que se discutir isso. Só que não pode tirar o lado do próprio profissional também se fazer presente. Porque não adianta nada a gente querer lutar por um monte de coisa, mas o enfermeiro está lá no mesmo lugar, super confortável, não está se atualizando, não está fazendo absolutamente, e está falando, não, o meu salário tem que aumentar. Mas você está fazendo o quê também para contribuir? Onde você está mostrando a sua importância no dia a dia? Então, esse recado que você deu antes, eu acho que se estende a todas as profissões, na verdade, tá? E eu estou vendo uma colega sua comentando aqui, com relação à nutricionista, né? Para mudar um pouco dessa visão. E se é de direito de vocês, eu não conheço realmente o conselho regional de vocês, mas ela está dizendo que é de direito usar o título de doutor. Que seja, se você... Assim, não sei como é a sua visão com relação a isso, tá? Mas se o conselho está dando isso, dá essa liberdade para vocês utilizarem, eu não sei como funciona de verdade, mas se dá essa liberdade, assim, o que eu acho que é mais importante do que você manter um doutor ou tirar o doutor do seu nome é a sua conduta, tá? É a sua conduta, é a sua postura frente a isso. Claro que o nome, o carimbo, às vezes, já dá uma olhada diferente. Eu já trabalhei em instituições, eu nem trabalhei, minto, eu fiz estágios em instituições que tinham um enfermeiro específico que ele falava isso. Não, se eu não colocar doutor no carimbo, ninguém presta atenção no que eu estou prescrevendo. Ele falava isso. Aí a gente tem dois lados, né? Ou ele não se impõe em nada, que ele não é lembrado, só lembra que vê um doutor aí, não sabe nem quem é o doutor tal, mas ele tá doutor e vai lá. Ou então, sei lá, ele adotou isso pra vida dele e ele acha que tá bom. Então, eu acho que o mais importante que isso é você ser reconhecido pela importância do que você é realmente, né? Do que você... não sei se o nome dela é Ângela ou Vângela mesmo, mas assim, em saber, não, quem tá falando é ela. Ela é a nutricionista, ela sabe o que ela tá dizendo. Não, quem tá falando é a Aline, quem tá falando é o Matheus. Então assim, essa questão do título, se não tem problema em lei, por mim, não vejo problema. Mas eu acho que o mais importante, até para combater esse preconceito que você está dizendo, é você justamente mostrar a sua postura, de você mostrar o porquê que você está ali. Imagina, todos nós temos, né? Vocês têm essa questão do que você já falou e a Aline também disse, de realmente essa questão de ser a mocinha da dieta, de que ser aquela garçonete de luxo e tudo mais, que é extremamente ridículo. E a mesma coisa a gente.
A gente também tem Sim. essa questão, né? Somos todos médicos frustrados e somos aquela profissão que tá ali para ficar fazendo e só cumpre Você ordem, não faz sabe? medicina, você é tão inteligente. Né? Que foi até o vídeo que eu fiz lá, sabe? Então, enfim, a gente tem essas questões. Só que não, eu mostro ali o tempo todo. Eu sou enfermeira, eu tô aqui por isso. É por isso que eu tô aqui. E que eu Sim. acho, eu nem pesquisei isso muito a fundo, porque na verdade eu não vejo isso muito positivo para mim. Mas eu acho que o meu conselho também me dá o direito de usar o doutor no nome, tá? Mas assim, eu não uso e eu não pretendo usar, porque aí são questões pessoais, tá? Eu acho que realmente tem que ser destinado para quem tem o doutorado e para as professores que já têm, enfim, já usam usualmente aí. Mas o que eu luto mais é para mostrar realmente quem eu sou, por que eu tô aqui e por que você Exato. tem que me olhar enquanto enfermeira e saber que eu sou importante. Eu acho que é a mesma coisa você também enquanto nutricionista, né? Eu também não uso a. Para falar a verdade, no consultório, né, no meu consultório particular, nem jaleco eu uso, né? Independente da questão da pandemia, que a gente tem a proteção agora para utilizar, mas de maneira geral, nem o jaleco ali de nutricionista eu uso. Por quê? Mas aí sou eu, tá? Não estou dizendo que isso é o certo, que todo mundo tem que fazer assim. Mas porque eu quero criar uma relação de Jaleco afasta, né? aproximação, de aproximação com o meu paciente, e aí eu complemento até o que você falou. A nossa autoridade não vem pelo título, vem pelo nosso posicionamento e postura. Por quê? Por experiência própria. Eu emendei a faculdade com a residência, então desde sempre eu tive o título de especialista em oncologia. Mas nem sempre eu fui autoridade nessa área como nutricionista. Eu só me tornei autoridade quando eu comecei a me posicionar, quando eu mudei a minha postura e quando eu comecei a ter essa visão. Primeiro, eu não posso esperar que os outros tenham ali, me reconheçam gratuitamente. Seria lindo, ok? Mas não é assim, não é a realidade de muitos locais. Então, eu preciso me tornar reconhecida. E como? Primeiro, se comunicando com a equipe. Você, que nem a gente está falando até agora, tem que se fazer presente nas reuniões sempre que possível. Tem que, quando você for passar visita nos teus pacientes, dar um oi para a enfermagem, para a equipe que está ali. Se Se apresenta para o apresenta. oncologista, né? Se apresenta, olha, eu sou nutricionista. Ah, mas eu sou de consultório. Faz que nem eu, manda cartinha para a equipe. Oi, prazer, eu sou a nutricionista responsável. Cria ali, mas não respondem. Tá bom, não respondem, mas você fez a sua parte. Quando você tem dúvida, pergunta. Manda ali uma outra carta perguntando qual a opinião do oncologista. Pede para o paciente entregar. Porque o paciente ele vai perguntar para o oncologista, tá bom, doutor, mas qual é a sua opinião sobre isso, então? Ele vai ser obrigado a dar alguma resposta. E aos pouquinhos você vai criando esse vínculo, esse contato. Esse é o primeiro ponto. Você se mostrar presente e criar uma linha ali de comunicação, né? O segundo ponto é você ter embasamento para as coisas que tu faz. Então, assim, não é um achismo. Não, peraí, você atende um paciente oncológico, então estuda para isso. O que acontece com o paciente oncológico, né? Como que é importante a gente entender o processo de carcinogênese, é importante a gente entender o papel da alimentação, é importante a gente entender os tipos de tratamento e como que cada tratamento vai impactar no paciente, quais são os tipos, né, de tumores e quais são os subtipos tumorais e qual que é o impacto disso na minha conduta. Dessa forma, você vai também com uma autoridade conversar com a equipe. Você não está lá de alegre. Não, você sabe o que eles estão falando, você entende a comunicação da equipe, você consegue se posicionar, você consegue dar ali, fazer uma intervenção baseada em evidência. Se às vezes você não concorda com a conduta de algum membro da equipe, você pode o quê? Discutir o caso, né? Falar, olha, eu tenho essa outra visão, tal, o que você acha? Porque, né? E sempre ali com respaldo científico, que é o que eu falo também, paciente oncológico não é cobaia. Não dá pra gente ficar fazendo, acho que tal coisa é boa, tal dieta. Não, peraí, ele não é cobaia, né? Então a gente precisa ter ali um respaldo por trás das nossas orientações.
mas a maneira como a gente se posiciona, né, a maneira como a gente conversa, a equipe percebe, pô, ela sabe o que ela está falando. E começa a ver o resultado no paciente, né? Porque, ó, o paciente da Aline, caramba, você vê como a imunidade dele tá boa, não interrompeu o tratamento, né? Ou, nossa, tá apresentando menos efeitos colaterais, ou conseguiu recuperar seu estado nutricional. E aí, né, o nosso portfólio, digamos assim, que são os nossos pacientes, né, também demonstram o nosso bom trabalho para a equipe. Então, eu acho que a nossa autoridade também é muito disso, de como a gente se posiciona, de como a gente se posiciona, de como a gente fala, de qual é a nossa postura, e também do que a gente faz com os nossos pacientes, né? E como que a equipe vai enxergar isso. Se a gente também se limita a ser só essa prescritora de cardápio, a equipe vai nos enxergar dessa forma. Mas se você procura fazer um movimento ao contrário, né? Aí também é diferente a maneira como a equipe vai te enxergar, né? Vamos para os objetivos do nutricionista oncológico e como que nós podemos trabalhar em parceria com a enfermagem, porque nós vamos ajudar muito a enfermagem nesse sentido. Então vamos lá. Qual é os nossos principais objetivos como nutricionista oncológico? Primeiro, recuperar o estado nutricional do paciente ou manter o estado nutricional, para que esse paciente não sofra uma perda de peso superior a 5% e para que principalmente esse paciente mantenha a massa muscular, porque como eu comentei, existem alguns tipos de câncer que às vezes os pacientes são negligenciados pela equipe, eu falo pelos próprios nutricionistas, com a falsa ideia de que eles têm uma reserva metabólica, por exemplo, os pacientes com sobrepeso e obesidade. Só que IMC e peso mostra muito pouco de como realmente está esse estado nutricional do paciente, se é um estado nutricional saudável ou não. E o que nos interessa durante o tratamento é a massa muscular, é a manutenção de massa muscular para uma boa imunidade, para menor toxicidade, né? Da quimioterapia. Então, até o Matheus ele pode falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Da relação dos fármacos com massa muscular. Então, é muito importante que a gente preserve essa massa muscular ou recupere. O segundo ponto é a questão da manutenção, também recuperação da imunidade. A imunidade, né, ela é afetada por diferentes motivos durante o tratamento antineoplásico e por diferentes tratamentos, não só a quimioterapia. E, em alguns casos, é até esperado, por exemplo, quando a gente está falando de um transplante de células tronco-hematopoéticas, é até esperado em algumas situações, mas na grande parte não. A gente quer que essa imunidade ela esteja boa para que o paciente continue o seu protocolo de tratamento. Por quê? Se o paciente está neutropênico, o tratamento precisa ser interrompido. Isso é muito ruim. Às vezes o protocolo precisa ser alterado de tratamento, isso é muito ruim. Um outro objetivo do nutricionista é prevenir ou fazer o manejo dos efeitos colaterais. Por isso que é tão importante que nós, nutricionistas, saibamos quais são os protocolos de tratamento que vão ser empregados naquele paciente e quais são os possíveis efeitos colaterais de cada protocolo. Até uma dica para os nutricionistas, porque isso pode bater um desespero. Gente, não é para decorar, tá? O manual das quimioterapias agora, é com a prática, mas é assim, é se dedicar. Pegou um protocolo novo, vai estudar. Pegou outro, vai estudar. Dá uma lida, vai estudar. Fala com o enfermeiro, fala com o farmacêutico. Gente, foi assim que eu aprendi. Foi falando com a equipe multidisciplinar, tá? Porque tem coisa que eu não entendia e que eles traduziam para mim. Beleza. Então, sabendo quais são os efeitos colaterais mais comuns, eu consigo orientar o meu paciente. Por exemplo, se eu sei que é uma quimioterapia que causa normalmente muitos vômitos, eu consigo orientar previamente o meu paciente quais são as melhores preparações que ele pode consumir, quais são os alimentos que podem atenuar a náusea, por exemplo, o uso do gengibre, qual o protocolo que eu posso utilizar. Não é assim, coma gengibre. Tem dosagens, tem preparações que nós podemos utilizar, tem estudos, tem um embasamento ali por trás que nos demonstram a quantidade adequada para redução desse efeito colateral. É um protocolo de tratamento que gera muita mucosite.
Então, eu, de maneira preventiva, consigo orientar quais são os alimentos e, principalmente, como fazer esse manejo, né? Então, por exemplo, eu vou utilizar ali L-glutamina para bochecha e gargarejo, eu vou ver quais são os medicamentos que o oncologista já prescreveu, para saber se eu preciso, às vezes, fazer alguma intervenção também na minha área, né? Por exemplo, constipação. Então, quais são os alimentos nesse caso? Eu preciso fazer um preparo com esse paciente? Por exemplo, como que está o intestino desse paciente antes de entrar na quimioterapia? Eu preciso fazer uma modulação intestinal, né? Às vezes está um intestino super inflamado, tá? Uma constipação que já vinha antes do tratamento e vai ser piorada, né? Com o protocolo. Então, como que eu posso fazer esse preparo nesse paciente para melhorar ali, né, a saúde intestinal dele? Enfim, faço a prescrição de probiótico, não faço? Então, assim, uso algum tipo de suplemento específico, não uso, né? Então, por exemplo, imunidade. Quando as pacientes, né, por exemplo, diagnosticadas com câncer de mama, entram no protocolo de quimioterapia branca, eu já sei que a imunidade tende ali a cair. É muito comum, mucosite, a imunidade baixa. Eu já oriento preventivamente. Falei, fulano, ó, você vai fazer isso. Se não der certo, você já vai, então sai com essa prescrição aqui. Você vai tomar tal suplemento que é para você conseguir fazer a químio. Então, eu já consigo orientar preventivamente. Então, isso é muito importante. E se o paciente já chega com efeito colateral, a gente maneja, né? Por quê? Efeitos colaterais graves têm o tratamento interrompido, né? Sim. Então, é importante a gente fazer isso. Bom, enfim, preparo cirúrgico, menores complicações no pós-cirúrgico, otimizar o tratamento, apresentar melhores desfechos clínicos, são também, fazem parte ali, né, dos nossos objetivos. Então, hoje a gente sabe, desnutrição já é prognóstico, já é um fator determinante para prognóstico, né? Então, assim, a desnutrição, ela já impacta negativamente no prognóstico do paciente, independente de qualquer outra coisa, né? De qualquer outro fator. Então, ou o nutricionista aí atuando, né? Então, é muito importante. Sabe uma... Você falou uma coisa e eu acho... É uma dica, tá? É uma estratégia, assim, que eu acho muito bacana de adotar. Porque uma coisa que assusta todos os profissionais de oncologia é essa questão dos protocolos, né? De decorar os efeitos, de saber como funciona e tudo mais. É uma coisa que sempre assusta porque tem muita coisa envolvida e, de fato, atualiza o tempo inteiro. Realmente é muito complicado. Uma maneira que eu acho muito bacana muitas instituições trabalham com orientações que são entregues ao paciente após o tratamento. Ou após uma primeira vez, né? Geralmente algumas orientações são entregues, ou durante o tratamento, enfim. Mas que essas orientações sejam elaboradas de maneira multi, com a equipe multi participando. Porque geralmente quem fica responsável por fazer isso são os enfermeiros. Vai o enfermeiro e faz elabora as informações, as orientações para o paciente pós-quimioterapia. O cuidado é multi o tempo inteiro, né? Não é só antes do tratamento, ele é o tempo inteiro. Então, vale a pena também a gente pegar a parte nós, enquanto enfermeiros, nutrição, farmácia, a gente conseguir elaborar um instrumento de orientação multi. Né? Então, isso vai fazer com que outros profissionais que não estejam tão acostumados com o protocolo se acostumem, né? Que não soe esquisito aqueles nomes horríveis que a gente tem no nosso dia a dia, mas que para uns já são extremamente comuns. E a gente vai realmente conseguir fazer uma orientação completa ao paciente, né? Que vai conseguir abranger todos os aspectos. Então, acho que é uma dica aí que fica para outros profissionais que estão participando aqui, que às vezes não sabem como atuar, né? Às vezes tem essa questão de como chegar, de tudo isso. Talvez esse seja um ponto. Esses protocolos, eles sempre precisam de atualização. Eles sempre precisam de atualização, porque geralmente é uma pessoa que fez há 10 anos atrás e utiliza o mesmo até hoje. Geralmente é assim que funciona, né? Então, eu acho que é uma maneira de começar entrando, né? Essas sugestões, essas orientações. Então, já começa por aí, né? Como junta toda a equipe, não, vamos fazer um plano de orientação multi para o paciente. Então, Isso é ótimo. É ótima essa tua ideia. Sim. Eu acho que eu tive essa experiência há pouco tempo, onde eu trabalho, e ainda estamos no processo de construção, mas, enfim, eu acho que é uma solução mais palpável para o início
e que já vai ter um benefício gigantesco, né? Porque não adianta, gente. Você falou uma questão muito... Eu sei que o gengibre ajuda muito para náusea. Eu sei disso. Não sei quanto de gengibre, não sei se gengibre é para todo mundo. Eu não gosto de gengibre, não sei se gengibre pode substituir por alguma outra coisa. Então, assim, são questões que às vezes a gente não entende. Eu vi em algum lugar pela internet, eu não sei se foi na sua página, se foi em outra página, enfim, eu fico vendo um monte de coisa, eu não sei. Mas eu vi como se fosse um estudo de caso de um paciente que foi nutricionista e que queria uma dieta tal. Só que o paciente ele era celíaco, ele era vegetariano em transição para ser vegano e ele não podia comer aquilo e um monte de coisa. Porque todo mundo pensa que não, é fácil, passa uma dieta, tá tranquilo. Gente, mas tem tanta questão envolvida. E você falou de um negócio, eu não comentei até agora, para não interromper, mas você falou de uma coisa que eu acho tão importante, que é a memória afetiva que você tem com a comida. Cara, isso impacta demais, isso impacta muito. É impressionante, assim, às vezes você lembra de algum momento pela comida que você come, né? Sim. Então, eu sei disso por outro método, né? Quando fiz a minha monografia, eu estudei a influência da música. Então, a gente tem isso na música, né? Às vezes, a música que você escuta te remete a um momento muito distante. Às vezes, da sua infância, às vezes, de um momento marcante de algum filme, de algum momento da sua vida. E o mesmo acontece com a comida, né? A mesma coisa acontece com a comida. Então, não é fácil simplesmente você chegar para uma pessoa, não, você não pode mais comer, tem que tirar totalmente a carne da sua vida, tem que tirar totalmente o açúcar da sua vida, tem que, sabe, essas questões realmente é a partir desse momento que a gente consegue entender a complexidade e a importância de ter um profissional dedicado para isso, né? Imagina, eu não vou me atrever a responder uma questão dessa, porque eu tenho consciência, porque eu vou falar besteira porque eu não sei. Eu não sei. Então, o que eu não sei, eu prefiro não falar, né? Eu prefiro não falar, eu prefiro não mencionar, porque eu não quero prejudicar o paciente. Então, eu espero que outros profissionais tenham esse start de entender como que é a função do outro realmente, porque não é tão simples. Não é tão simples assim, não é só isso. Senão não precisaria fazer uma faculdade de X anos, de fazer uma especialização, de fazer um monte de coisa, né? Qualquer um chegava lá e fazia uma dieta. Não é assim que funciona, né? É verdade. São vários fatores que nós precisamos levar em consideração, né? E até por isso que é tão importante também a conscientização dos pacientes, né? Porque o que eu vejo muito também e o que até assim, dá para entender, para compreender. Às vezes eles acabam fazendo muita amizade, principalmente no ambulatório, quando vão receber ali a químio, né? Ai, mas aí, então eu tô fazendo essa dieta, tá dando certo, aí quer fazer igual. Não é assim, né? Então é muito importante que passe realmente com um profissional, porque às vezes tem aquela também falsa ideia. Se é natural, se não fizer bem, não faz mal. Mentira! Pode fazer muito mal, sim, pode interagir ali com o medicamento que você está tomando, com a quimioterapia, gerar mais toxicidade ou não gerar o efeito esperado, né, do protocolo. Então, calma, não é assim. Vários alimentos aí, inibidores fortes da CYP3A4, né? Uma das principais enzimas de metabolismo do fígado. Vários. A gente tem o principal deles que a gente conhece, é a toranja. Não é tão comum aqui, mas a gente tem muito, né? Ele já é reconhecido. Erva de São João, várias outras coisas que interagem fortemente com o metabolismo CYP3A4. A gente tem a toxicidade aumentada por conta disso. Exato. A gente vê o paciente, às vezes, a cada 28 dias. Às vezes a gente vê o paciente a cada 21, a cada 14, a cada semana, enfim, cada um tem um intervalo diferente. O que ele vai fazer em casa, nesse período todo em casa, é extremamente importante. Eu irei vê-lo uma vez. Eu vou ver uma vez desses 28 dias. Ele vai na clínica uma vez. Então, o resto dos outros 27 dias, como que ele vai fazer em casa? Então, uma orientação completa, uma orientação voltada em todos os aspectos, com certeza vai ter uma eficácia muito maior do que se concentrar só em mim. Eu, no máximo, se eu tivesse um conhecimento maior de algumas terapias não farmacológicas e tudo mais, eu poderia orientar. Mas o profissional que não tem conhecimento disso, fica à mercê de falar, não, o senhor vai tomar aquilo que o médico prescreveu. Putz, tem mais além disso, entendeu? A gente consegue fazer mais pelo paciente. Só que para a gente ter isso, a gente precisa realmente da participação de todo mundo. Então dá para fazer. Dá para fazer e vem até de encontro com o que a gente falou no início, porque a gente acaba conhecendo um pouquinho da área do outro. É até uma forma de chamar a atenção, digamos assim, do paciente. Por exemplo, o senhor está referindo ainda uma náusea, mas você chegou a fazer aquilo que a nutricionista falou, da receita tal, de usar tal alimento?
Quer dizer, o enfermeiro, ele já sabe o que está ali na orientação, ele consegue lembrar o paciente também. A mesma coisa a nutrição. Ah, mas você não viu aquela dica da enfermagem, tal, do oncologista? Quer dizer, tá fazendo, não tá? Então, é uma forma também da gente, disso que você falou, de fugir dos medicamentos protocolados, né? Seria muito interessante. Na verdade, assim, uma das coisas que mais me incomodava no hospital era porque as dietas não necessariamente eram condizentes com as nossas orientações. Os alimentos oferecidos, não digo dieta de consistência, os alimentos oferecidos. E me incomodava porque, poxa, eu estou orientando uma coisa, mas aí o meu serviço, por mais que não seja eu, seja da clínica, né? Mas o meu serviço de nutrição está oferecendo aquilo. Por exemplo, servir peito de peru, gelatina, não era uma coisa que eu concordava, né? Por conta dos malefícios, ainda mais pensando no câncer. Ah, mas o alimento sem. O alimento. Mas o paciente ele está com muita vontade, ele só consegue comer isso. Mas aí veja que é um paciente, é um pedido. Não é um protocolo ali, um cardápio para o hospital inteiro. Né? Então tem essa diferença. Então, sim, seria incrível ter uma alimentação saudável, equilibrada dentro do hospital, que fosse condizente com as orientações, ainda mais para o paciente oncológico. Quando a gente fala de câncer, a gente está oferecendo alimentos que geram câncer. Assim, não entra na minha cabeça, Não sabe? faz sentido. Mas tem um outro lado. Qual que é o outro lado? O outro lado é o custo, né? O outro lado é que acaba esbarrando no custo. Então, o hospital destina ali uma verba para o serviço de nutrição. O serviço de nutrição tem que utilizar essa verba e precisa ser alimentos o quê? Que sejam práticos, bem aceitos e versáteis. Então, não concorde, acha que, então tem que ser assim mesmo. Não, porque dá para fazer muita coisa com a verba sim, dá para criar outros sistemas, dá para melhorar, quando quer, dá para melhorar. Tanto que eu já vi muitas mudanças acontecerem quando a equipe de nutrição foi pressionada. Quer dizer, não fez mágica, né? Fez o que dava para fazer antes, mas não fez porque ninguém pressionou. Então, é algo que dá para melhorar. Mas esbarra nisso. Não dá para talvez ser o mundo ideal, porque tem que pensar naquilo. Tem que ser algo que seja bem aceito por todos os pacientes, que seja fácil de preparar, porque imagina, né? Quantos leitos tem no hospital, você tem que ficar fazendo sobremesa. Tem que ser algo versátil, que às vezes, por que gelatina? Né? Porque gelatina você pode dar desde a dieta líquida até a geral. Né? Então, quer dizer, você não tem aquela demanda de vários tipos de sobremesa, né? Então, enfim, mas dá para melhorar. Sim, eu acho que é super válido, porque eu creio que nós somos promotores de saúde, profissionais de saúde, promotores de saúde, e precisamos orientar e oferecer alimentos saudáveis para o nosso paciente. Acho que é sempre a gente estimular, a gente fomentar essa importância da gente estar trabalhando com a visão, né? Da gente entender a nossa posição, a gente entender a posição do outro e a gente tentar integrar isso para o cuidado do paciente, entendeu? Acho que é isso que importa. Às vezes não depende, às vezes a gente já fica desanimado de tentar mudar porque a gente pensa que vai ser uma coisa que vai ter que mover mundos e fundos. E às vezes não é, às vezes é tão simples, às vezes é, como você disse, às vezes é você se apresentar. Oi, tudo bem? Eu sou a nutricionista que está aqui participando hoje. Seja qual for a profissão que esteja nos assistindo, fica aí um desafio para o pessoal, que para amanhã mesmo verificar o que pode melhorar, não só no seu setor, na sua instituição, mas na sua própria postura. Né? Então, como que pode fazer diferente a partir de amanhã para que exista um trabalho realmente interdisciplinar mais efetivo, no qual o nutricionista também possa ser reconhecido, né? Porque é muito isso, é muito não só de como os outros nos veem, mas de como a gente se posiciona. Né? Então, é possível sim. Cada vez mais a nutrição tem ganhado espaço, visibilidade, tanto os pacientes como a equipe têm observado, realmente entendido a importância da nossa profissão. E é isso, então fica um desafio aí para o pessoal para fazer diferente a partir de amanhã mesmo. Já se apresenta para a equipe, já pergunta sobre os casos, né? Então tá bom, Matheus, uma boa noite para você. Muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.